Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 4. Tema desta semana: Além do Véu. Meta de hoje: leitura das páginas 54 a 56. Algumas questões práticas. Sem dúvida, as reuniões pequenas são a melhor maneira de todos os irmãos desenvolverem seus dons. Por isso, algumas questões práticas às quais devemos atentar a fim de tirar o máximo proveito de tais reuniões. O primeiro ponto importante a lembrar é que essas reuniões não são um tipo especial de igreja caseira, nem são um embrião de uma nova denominação ou grupo cristão. Devemos posicionar-nos seriamente pela unidade do povo de Deus, observando a base bíblica da unidade: uma cidade, uma igreja. Desse modo, as pequenas reuniões devem ser apenas um instrumento auxiliar para a edificação da igreja em determinada cidade. Devemos rejeitar a ideia de ter um grupo sob nosso comando, mas devemos entregar-nos a ajudar cada irmão a crescer espiritualmente e a trabalhar ativamente pela unidade entre os filhos de Deus. Os cristãos têm se dividido pelas mais diversas razões. Há grupos que se originam de divergências doutrinárias ou de discórdias pessoais, mas dentro das divisões há também subdivisões. Há igrejas que reúnem apenas pessoas de determinada nacionalidade ou gostam de determinado tipo de música ou pertencem à mesma classe social. Isso é totalmente contrário ao ensino da Bíblia. No novo homem, na igreja, não há qualquer tipo de divisão ou acepção de pessoas. O mesmo princípio deve ser observado nas pequenas reuniões. Não pode haver preferência nem rejeição por nenhum tipo de pessoa. As pequenas reuniões familiares são ideais para reunir pessoas que moram próximas. Há irmãos idosos que têm dificuldade de se locomover e há vizinhos que têm dificuldade de ir a um local de reuniões da igreja por causa da distância. Mas é fácil aceitar um convite para uma reunião informal na casa de um vizinho. Pode-se até mesmo sugerir para essas pessoas que abram sua casa para uma reunião. Reuniões assim são também o ambiente ideal para que irmãos novos sejam alimentados. Esses cristãos recém-convertidos, que muitas vezes não têm ainda clareza do que ocorreu com eles, normalmente são cheios de amor e de interesse pelo Senhor, mas ainda são tímidos para falar de sua nova fé. Desse modo, numa pequena reunião, eles se sentirão à vontade para falar e fazer perguntas quando tiverem dúvidas. O mesmo se aplica a cristãos que ainda não se reúnem na base da unidade. Se participarem dessas reuniões, onde podem perguntar, falar e ouvir, pouco a pouco eles verão o que Deus deseja para seus filhos e certamente também optarão pela base da unidade. Outro objetivo das reuniões de casa é pregar o Evangelho. Devemos sempre convidar nossos vizinhos, colegas e parentes a fim de apresentar-lhes Cristo como Senhor, Salvador e vida. Devemos, contudo, ter o cuidado de não fazer dessas pessoas o centro da reunião. A reunião deve ser normal, com a participação de todos pela leitura de um livro especialmente escolhido para ela ou comunhão sobre determinado assunto espiritual. Mas, vez por outra, convidamos as pessoas a lerem ou a tecer algum comentário sobre a leitura. Pouco a pouco, elas irão abrindo o coração e poderão receber Cristo como seu Senhor. Por fim, para que as reuniões de casa alcancem o maior número possível de pessoas, elas não devem ser sempre na mesma casa, nem obedecer a um rodízio fixo entre os participantes. Isso impede que novas casas sejam abertas e que novas pessoas sejam alcançadas. O ideal é perguntar-se ao final de cada reunião quem gostaria de ter uma reunião como aquela em sua casa. Dessa forma, se um dos convidados foi tocado pela palavra ou se genuinamente se converteu, provavelmente desejará ter uma reunião em sua casa a fim de convidar outros. Quanto mais desfrutável e apetitosa for a comunhão nessa reunião, mais os irmãos novos e os convidados desejarão ter algo semelhante em suas próprias casas. Desse modo, a igreja crescerá espiritualmente e em número.